pode eu fazer nem uma tô, prece. eu nem tô com nada aqui. A prece, Eu faço a vamos. prece, fica mais fácil. Tá final. ruim a ligação. Pronto, Do livro, você pode fazer a prece inicial ou final? Faça inicial logo, porque pode ser que venham me pegar para ter alta, não sei. Isso. Tá certo. então, lendo o texto do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 39, Fé inoperante. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma, disse Tiago, capítulo 2, versículo 17. A fé inoperante é problema credor da mesma atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho, que o materialize. O benefício de tudo será sempre uma soberba paisagem produtiva. Que diremos de um motor precioso do qual ninguém se utiliza, de uma fonte que não se movimente para fertilizar o campo, de uma luz que não se irradie, né? Confiaremos com segurança em determinada semente, todavia, se não plantamos em que redundará nossa expectativa, senão em simples inutilidade. Nos tentaremos absoluta esperança nas obras que a tora de madeira nos fornecerá, mas se não nos dispomos a usar o serrote e a plana, certo que a matéria-prima repousará indefinitivamente e o caminho da desintegração. A crença religiosa é meio, o apóstolo é o fim. A crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. A celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda, improvisando por toda a parte a bênção de paz, alegria e engrandecimento e sublimação. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no ímã do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus, que, em pleno crescimento, através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor. Consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva os sentimentos do ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Terminada a leitura. Quem quiser fazer interpretação do texto, fique à vontade. E Lula, por que não faz? Porque eu já fiz minha parte, até onde... Tá certo, André. E você que é mais estudiosa, olha, Nilminha, chegou aí. Aí, Franciele. Bom dia, Franciele. Bom dia, pessoal. Desculpa a ausência, mas foi que acaba acontecendo alguns imprevistos, mas eu estou por aqui. Tá uma certo. hora que dá, eu chego. Não se preocupe com isso, não, viu? Não se preocupe. Fique tranquilo. Quando tiver de participar, você participa, tá
tá certo? A Mas Graci, no texto aqui, né, Graciela, ele diz que a fé é inoperante, e ele já diz o que é. Sempre uma soberba de paisagem improdutiva. Resumindo aqui, no final, aqui deu uma frase. diga, Graci. Ele nos lembra exatamente a fé de Jó, né? É, Que A fé por de Jó. mais coisas que acontecessem, nada a abalava. Era uma coisa que nada tocava. E foi testado e conseguiu, pela fé, mostrar o quanto Deus é importante, o quanto Deus nos cuida, o quanto Deus nos faz. É isso aí, a Graci. É também a história de Paulo, né? A caridade, né? Fé, tem que ter fé, Tem né? Paulo, tem tantas, Irmã Dulce, Madre É, Teresa, que foi luta para todos eles. Bom dia, é. Jacira! Bom dia, com muita paz e alegria. Ah, Jacira, bom dia. seja bem-vinda. Então, vamos passar para o Alderiz fazer a prece. Vamos, Val. Vamos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de aqui estarmos. Agradecer a todos os irmãos encarnados e encarnados que aqui estão conosco nesta reunião. Agradecer também a nossa vida. Compreender que sem a fé, com obras, não somos nada, porque não adianta somente com palavras dizer a Deus que acredita nele e não fazer nada nem pelo próximo, nem muito menos também por nós, que saibamos ser solidários, caridosos, fraternos no nosso cotidiano. E que os conhecimentos hoje que teremos, nós possamos captar e colocar no nosso dia a dia e sermos mais do que isso, sermos missionários de Deus. Afinal, por meio das obras, da exemplificação, nós podemos fazer muito mais. Que assim seja. Em nome dos nossos amigos espirituais, né, responsáveis por esse grupo, estamos para iniciar nosso trabalho, né, da manhã de hoje com muita paz em nossos corações. Vamos passar para Sival para fazer a leitura do Evangelho da manhã. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22º, item 5, o divórcio. O divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já, de fato, está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens han feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria Igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles de seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, hão imposto o divórcio em mais de uma ocasião. E dupla seria aí a prevaricação. Por quê? Divórcio em mais de uma. Porque, nesses casos, o divórcio há objetivado unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei de amor. Nem mesmo Jesus consagrou a indissolubidade absoluta do casamento. Não disse ele, abre aspas, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres? Fechado. Isso significa que, já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, porém, abre aspas, no princípio não foi assim, fechado. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição, nenhum ensejo davam ao repúdio. Terminado, meus irmãos. É maior, mas
Vamos resumir aqui para a gente entender melhor. Amigo, o tema de hoje é muito interessante na questão de nós sabemos que estamos na face da Terra, e daqui tem as leis materiais, a lei material, e a lei, e tem a lei, no caso, a lei de Deus, a lei natural da vida. Então, para que haja o divórcio, existe na questão uma separação da lei humana, certo? Seja concretizada para não haver nenhum problema materialmente. Então, acontece a lei do divórcio. E em relação à lei de Deus, são nossos compromissos que nós temos, muitas vezes, existe o afastamento entre duas pessoas, né, um casamento, às vezes são provações, às vezes são processos que realmente tendem a acontecer, e nós temos de decidir. A verdade é quando nós, mesmo separados, temos aquela condição de amizade, de fraternidade, e não ter aquela questão de desavença e briga. Por quê? Porque, na realidade, a lei civil não diz nada sobre isso, mas a lei de Deus, né? A lei de Deus é aquela que diz mesmo assim: o que nós praticamos, toda ação, existe uma reação, e depende do nosso compromisso com aquele cônjuge. Então, é o seguinte: se você está para viver a vida toda com aquele companheiro, aquele que está ligado, tudo bem, mas se afastar por certos fatos que não tem nada a ver as coisas, existe uma própria reencarnação e volta a se casar de novo. Às vezes se casar, às vezes vem um como filho, outro como filha, e assim vai. É mais ou menos por aí, tá certo? Mas, Ligeiramente, deixa eu abrir minha câmera. Ligeiramente, eu vejo aquela parte da dissolubilidade, né, do divórcio, aquela coisa toda, que mais ou menos foi lido aí. Também existe aqueles que são, que do corpo é do corpo, que é do espírito é do espírito, né? Ele não condena a separação, desde que não seja, como bem Renato, né, o Martins falou, por brigas banais. Mas se existe uma alma gêmea, se existe, alma gêmea é a forma de falar, se existe aquela afinidade que já de outroras, né? Então, existe ali um contato que não vê os defeitos, vê as qualidades, e não vendo os defeitos, então as qualidades vai suprir, vai cobrir todos os defeitos, porque todos nós ainda somos imperfeitos. Agora também, quando não é corpo com, não é espírito com espírito, é corpo com espírito, não adianta tentar, porque muitas vezes dá mais dívida. É uma coisa que vai virar uma bola de neve, como diz um cartão de crédito, né? Quando a gente paga o mínimo. Eu vi aqui, não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens são feitos e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. É justamente aí que vai de determinadas religiões, nós sabemos quais são, eu me forjei nela, no caso, é que, entre aspas, condena um casal a viver à margem daquela determinada igreja, porque se divorciou. Quer dizer, vai de encontro ao que diz aqui o nosso evangelho. Não é? É verdade, Silval, porque é o seguinte: são os dogmas da própria igreja. Existem vários concílios, e nesses concílios eles fazem uma definição de como nós, seres humanos, chega à própria religião, no caso, que existem os concílios, e há outros que têm
a definição daqueles que fundaram, então, pronto, existe o caso. E a lei de Deus é totalmente diferente. Você pode estar aqui, se casar, dentro, já diz é interessante, que se casa para dar nome à família. Um grande cantor aqui do Brasil disse: eu vou me casar porque eu tenho que dar nome à minha família. Então, existe se casar. Porque, na realidade, a união de dois não precisa alguém chegar e dizer: vocês estão casados. São coisas materiais. Você pode viver você tem gente. Olha, tem tanto caso interessante que você passa 10 anos com a pessoa, quando se casa e se separa. Antes, antes não tem nenhum problema. Quando se casar, aí houve a separação. Mas isso daí é uma discussão muito longa. A gente pode passar aqui umas horas conversando sobre esse caso. Só nesse caso, porque tem outros casos que nós podemos colocar aqui. Tá certo? E por Então, desconhecimento desses dogmas da igreja, muitos foram jogados à fogueira. Pois é. É que Não, diz e sem falar que quando antes, eu lembro do tempo que eu era criança, que eu vi os casais se separando, né? A mulher não podia botar a cabeça do lado de fora porque ela era uma pessoa, impura. parecia que ela era uma Era leprosa, impura. né? O homem ele Exatamente. continuava a vida dele normal. Era exatamente. Aí ela se sujeitava a voltar para ter a família, para dar continuidade ao lar. Mas vamos que vamos. vamos que vamos. Hoje em dia, no Irã, uma mulher não pode sair à rua que não seja com o marido. E jamais com aquela, tudo coberto. Com aquelas... Eu tenho uma amiga, Eu diria, perdoe, pai, não sabe o que fazem, né? a coisa, vamos passar para frente, porque assim vai. Eu tenho uma amiga que foi para o Oriente, a pessoa ofereceu $50 mil para ela se casar com ele lá, e não voltar mais para o Brasil. Vamos esquecer isso, vamos para frente. Vamos lá com o nosso... Renato, brincando aqui, uma amiga minha que ofereceram camelo. Amém. Vamos andar com o nosso capítulo 16 para a gente... 16, vamos lá. A Gracinha, quem fala? Quem lê? Martins. A microfone. Eu não sei ler, não. Então, segundo as qualidades morais... Pronto. Ela pegou você na palavra, tá vendo? Valeu. Leia você. Se faltar leiteiro, eu estou aqui. Segundo as qualidades morais dos médios. Eu leio esse, tu lê o próximo. Mencionamos-las sumariamente e de memória, apenas para completar o quadro, visto que serão desenvolvidas adiante, nos capítulos da influência moral do médium, da obsessão, da identidade dos espíritos e outros, para os quais chamamos particularmente a atenção do leitor. Aí se verá a influência que as qualidades e os defeitos dos médios podem exercer na segurança das comunicações e quais os que, com razão, se podem considerar médios imperfeitos ou os bons médios. Eu, de antemão, já vou logo falando que eu sou assim. Eu vou dizendo sobre a minha... Vocês lembram do que eu falei no nosso estudo passado, do que ocorreu lá na sessão mediúnica? Então, eu me enquadro exatamente aí. Os defeitos dos médios podem exercer, qualidades ou defeitos dos médios podem exercer na segurança das comunicações. Por que eu me enquadro aí? Porque quando falaram que eu tinha que me ausentar de um trabalho
perfeito que é os mensageiros da alegria que a gente faz nos hospitais, como nós fizemos nos hospitais, não, no hospital, como nós fizemos ontem. Uns choravam, outros sorriam, uns agradeciam tanto, sabe? Um trabalho que não tem palavras, é ímpar para falar. E a pessoa, como um ex-presidente, chamou a presidente só para ficar ao lado, porque tomou como dor pessoal, atritos deles lá que eu não conheço, que eu não conhecia, e então me pediu simplesmente para abandonar o barco, porque a menina que toma a frente dos mensageiros da alegria estava desequilibrada, e, no entanto, por quê? Porque ela está à frente e tem um desavenço com outra lá de outro centro. Aí ele tomou aquelas dores pessoais, e porque eu fazia parte do Chico Xavier, quer dizer, do centro daqui, eu teria que me afastar. E então, vocês disseram, tanto o Amadeu como você, Martins, continue, você não pode desistir, porque isso aí muitas vezes são influências para que a gente desista, para que a gente não vá diante das circunstâncias. Mas eu fiz uma análise, gente, e vou ser bem sincero para vocês. Desistir, eu ainda não desisti, não vou negar, mas eu também não fui essa semana. E me senti leve, porque se eu tivesse ido, com certeza não teria fluído, a comunicação não seria a mesma, porque eu não estava me sentindo bem com aquela situação. Porque era coisas expostas, trazendo para dentro de um centro espírita. E assim, como eu não tinha nada a ver com a situação, que eu não conhecia as pessoas bem antes, e muito menos os problemas do que se passavam, aqui tem muito disso, e então eu não me senti bem para ir, nem para a sessão mediúnica. Tanto, olha, vou para vocês terem uma ideia, eu não fui também para a palestra, né, que era na quarta. Eu não fui, eu não estava me sentindo bem para ir para lá. E então, para vocês terem uma ideia, como a consciência eu dei um pouquinho, talvez ali, a espiritualidade, o meu guia, deve ter me intuído a não ir para que a consciência deles também uma hora falasse, porque uma hora a consciência fala, que é como eu sempre costumo dizer, é o nosso advogado em qualquer circunstância, e onde quer que nós estejamos. É a consciência limpa, né? E doeu na consciência deles que no outro dia eu recebi mensagem, né? E eu só respondi com naturalidade, eu não disse nada, eu não, sabe, eu estou quietinha na minha. Mas tem tudo a ver, se eu tivesse ido, eu não estaria bem lá, né? Então, não ia fluir do mesmo jeito. Quer dizer, segurança nas comunicações. Então, eu não estava segura na minha comunicação para poder ir, entendeu? E eu espero que eu acho que eu fiz a coisa certa. Me diga aí. Eu estou falando igual a Franciele, me diga aí. Valdelice, alguma coisa? Eu sei que você está no hospital. Eu acho esse trabalho, assim, entrando na sua história, acho esse trabalho espetacular. Segue. Afinal, só bate as pessoas só batem em coisas cheias, né? Não em vazias, né? Viu? Segue fazendo seu trabalho. Diz que ninguém chuta cachorro morto, né? Isso, exatamente. Então segue fazendo, porque infelizmente em qualquer ambiente sempre vai ter as pessoas que ficam olhando o trabalho e querendo exterminar, mas segue fazendo, porque é belíssimo. Eu acho espetáculo. Em relação aqui aos médios especiais, é o que foi dito mesmo, a gente vê até quando a gente está mesmo trabalhando, quando você vê que o médio ele está sendo orgulhoso porque está fazendo aquele trabalho, não sei o que, você vê que a espiritualidade simplesmente não usa ele, porque ele não compreendeu que nós somos simplesmente medianeiros,
A gente não pode se orgulhar disso. Eu não gosto nem de, eu acho que não acho interessante nem se orgulhar, nem ficar com aquele tema, nós somos muito devedores. Não, nós decidimos obrar os ensinamentos de Jesus como medianeiros, né, para poder ajudar os irmãos encarnados e os desencarnados também. Então, eu prefiro ver dessa forma. O que nós podemos fazer para ser melhores medianeiros? Fazer o bem, praticar o bem e não ter E orgulho, ser ontem, humilde. Ser humilde, é e tudo que a ontem, gente está fazendo é em razão dele. Já te passa, assim, é em razão dele, é por ele e é por nós, porque nós, quando nós fazemos, nós ganhamos muito mais. Né? A gente está ajudando o outro, mas nós estamos ganhando muito mais, porque a gente ganha experiência, conhecimento e coloca em prática os nossos conhecimentos. Pronto, Gracia, toda a palavra é toda sua. e ontem, Val, lá no hospital, nós tivemos até. Ela já é uma mini cantora, digamos assim, né? Ela canta nos centros espíritas e ela pediu para fazer parte, e ontem ela foi. Gente, foi assim, iluminado o hospital. Era porque a música é uma oração triplicada. Então, entrava e ela cantava aquela como Zaqueu, e ela cantava o Pai Nosso, e ela cantava, sabe? Foi inusitado, não tenho palavras para Exatamente. dizer a A Deus. música, Não ela tenho. toca a alma. Não é à toa que fala para a gente ouvir música acima de 500 Hz, porque quando você ouve música elevada, você aumenta também, né? Ei, eu vou tomar banho, viu, minha gente? Vou sair um pouquinho, depois, Tá já quando terminar, certo, eu volto. tá bom. Obrigada Vá, por esse momento. volte, Beijos. se tiver tempo. Eu espero voltar. Tá certo. Tchau. Mais alguém, já se quer dizer alguma coisa sobre o tema? Não, tá tudo tranquilo. Franciele? Compreendendo tudo. Então, vamos com Franciele, diga. Lula quer falar alguma coisa? Olha, gente, é o seguinte, a questão Só para, se for possível, a Graci substituir a tela já para a próxima, que é o Regis não, Imperfeito. tá certo. Então é o seguinte, olha, todos nós somos médios, tá entendendo? E cada um tem sua condição vibratória. Tem aqueles médios que usam a mediunidade através da sua vibração e praticam o bem e a caridade. E tem médios que têm sua mediunidade bem ostensiva, mas pela condição mediúnica, pela condição pessoal dele, íntima dele, ele é pessoas ainda que não tá ainda não conseguiu superar seus obstáculos, tirando dos seus vícios e colocando as virtudes. Aí é que está o ponto. Quando a gente fala em vício, é egoísmo, né? Como vocês já falaram, o vício, o orgulho, a vaidade, né? A vaidade, sim, todos aqueles vícios, o ciúme. Então, o que acontece? Tem gente que quer, a Graci, no caso, ser a dominante, quer dominar, quer ser o médio principal, tá certo? Então, se alguém quer participar com a boa vontade, muitas vezes, por uma influência espiritual aquela média que seja dominante, vamos dizer assim, ela vai sentir ciúme daquela pessoa, daquele outro médio, e vai, muitas vezes, acontecer esses casos, como aconteceu com você. Então, quer dizer, são casos que vai depender da condição mediúnica. O que é que a espiritualidade faz? Se o médium também no mesma condição, às vezes poderá ser um espírito, um amigo, um meu desafeto, conhecendo outra pessoa para me tirar daquela condição, de estar ali querendo participar da melhor maneira possível. O espírito vem naquele médium dominante e influencia para que possa tirar aquela outra pessoa que está ali querendo trabalhar.
Aí é um ponto. Então, o que acontece? O outro lado, se aquele médium foi imperfeito, aquele médium tiver mais vício do que virtude, poderá se afastar. O que, na realidade, se você, a dominante, no caso, falando, o espírito está querendo que aquela pessoa tire você do trabalho, então, a única coisa que nós poderemos dizer é o seguinte, que vamos trabalhar o seguinte, vamos só participar, chega lá. Nós vamos sentir toda a carga fluídica. Então, com aquela carga fluídica que nós estamos recebendo, é a tendência nós se afastarmos. Por quê? Porque, é como você disse, eu estou lá, mas eu não estou aguentando, eu não vou aguentar. Mas, muitas vezes, você quer que pode fazer? Antes de ir ao trabalho, passar o dia tranquilo, fazendo prece. Para quê? Para que ele não venha, aquela carga fluídica não chega até você, ou chega, vai chegando a pouco. Quando aquela pessoa, aquele dominante, ou que tem a influência, que ela poderia fazer prece, e ela sentir que estava fazendo e não está, está fazendo e não sente que está fazendo, e tirando a influência daquele amigo espiritual que está ao seu lado, então vai diminuindo aquela carga fluídica de transmissão de fluido. Então, o que é que vai diminuindo a carga e você vai se aproximando. Então, são casos, cara, muitas vezes eles dizem mesmo aqui, são médios, são imperfeitos, médios imperfeitos. São médios que ainda não teve as condições de colocar dentro de si o entendimento e a compreensão da doutrina dos Espíritos. Então, tem muitas pessoas que acontece isso, fazem certas coisas e, às vezes, não tem nem conhecimento do que está fazendo. Se for perguntar, você fez isso? Eu não fiz, não. Por quê? Porque não existe aquela condição de ela detectar porque ela não faz uma prece, ela não tem aquela vontade de saber o que está acontecendo, porque ela não tem dentro de si, no seu eu, os motivos para fazer aquilo, porque ela não está sentindo. Então, e, no caso, quando ela passar para aqueles médicos que têm a moral, você sabe que isso não acontece. Então, são casos e mais casos que nós podemos encontrar. Não tem essa questão de o médium ser uma pessoa que tem conhecimento doutrinário ou não. Isso aí é aquela pessoa que a espiritualidade usa de acordo com aquilo que nós temos. Se nós vivemos na faixa do bem, os amigos espirituais vêm e nos auxiliam. É por aí que nós temos de entender essa situação. Tá certo? Mais alguma coisa? Entenderam? Abre o microfone, Graci. Alguma coisa mais? Não, eu estava só esperando você começar a leitura. Tá certo, tá certo. Vamos lá. Médios especiais, médios imperfeitos, né? Médios obsidiados, os que não podem desembaraçar-se do espírito importunos e enganadores, mas não se iludem. Médios fascinados, os que são iludidos por espíritos enganadores e se iludem sobre a natureza das comunicações que recebem. Médios subjugados, os que sofrem uma dominação moral e muitas vezes material da parte de maus espíritos. Está aberto a janela. Fale, Helena. Começa por você, Martins. Não, quem começa... Eu li e comecei, agora tu lê e começa. Olha, 3 tipos de mediunidade, né? Aqui. O médio obsidiado, o médio fascinado e o médio subjugado. A obsessão simples, a obsessão que pode desembaraçar, ele é o seguinte, muitas, às vezes, diz mesmo assim, que nós somos, às vezes, obsidiados normalmente no nosso dia a dia. Por quê? Porque existe a influência do mundo espiritual sobre o mundo material. Mas aquela influência, a obsessão,
que realmente nós temos a consciência que, como nós estamos vivendo, e através do nosso pensamento, da nossa conduta virtual, a nossa conduta, eles não têm uma influência tão grande como normalmente os outros tipos de mediunidade têm, de médios têm. Então, quer dizer, nós podemos ver vamos dizer assim, vem algo que chega o Espírito e nos diz uma coisa, algo. Esse algo, a gente analisa, temos condições de analisar se podemos fazer, ou sim ou não, tá certo? A pessoa pode chegar e dizer, muitas vezes, nós vamos para certo local, aí chega aqui, entra no carro, aí diz, vamos por ali, uma entidade. Pode chegar e dizer, vamos por ali. Aí disse, eu não vou, não. Eu vou por ali. Aí, quando chega lá na frente, quando a entidade, quando chega, naquele caso, existe um problema. Aí diz, por que você não, mandei você ir por lá e você não foi? Então, quer dizer, aí são questões, mas muitos fazem que a gente vá erradamente. Vamos para ali. Aí a gente diz, vou. Quando chega lá, está havendo problema. A informação que nós recebemos dos espíritos que estão ao nosso lado. São espíritos... Teve uma intuição, né? Teve uma intuição, não vá por aqui. Não vai por quê? Vai intuição, ou aqueles que têm o dom da escuta, de escutar, no seu íntimo não vem. Vai por ali. Aí vai de acordo com sua necessidade. Às vezes a gente tem... A gente tem de analisar se pode ou não. Depois pensa, fazer uma prece, e daí pode haver a modificação. Tá certo? Alguma coisa sobre o médium obsidiado? Ou seja, é natural, tá certo? O médium obsidiado é um médium natural, no modo de dizer. É a convivência que nós temos com os espíritos. É claro que você tendo uma certa condição vibratória, os espíritos não evangelizados não vai dar a informação, porque não está próximo de você. Vai dar os espíritos que têm a moral, e você, através do fluido, vai conhecer aquele fluido. Então, quer dizer, se a pessoa não tem aquela condição mediúnica de conhecimento, ser uma pessoa normal, é claro que você não vai atender a certas orientações que eles vêm nos dar. Então, mais ou menos isso daí. Tem também, Renato, ligeiramente aqui, sempre quando eu digo ligeiramente aqui, aí eu lembro da passagem de Tobias, né, que estava no deserto e tudo, enfim, que estava no Evangelho. Não vou entrar nesse mérito aí, não. Aí também existe aqueles que muitas vezes está bem. Eu fui falar de Tobias, me equivoquei aqui no que eu ia dizer. Mas que muitas vezes os espíritos, nós pensamos, né? Logo nós pensamos, o que nós fazemos também tem tudo a ver, o nosso dia a dia, o nosso comportamento, as nossas boas ou mais atitudes é o que nós vamos atrair, somos afins, né? É verdade. Os médios fascinados. Aqueles médios fascinados não é interessante, porque são aqueles médios que têm opinião própria, se torna tendo opinião própria e não admite outra sugestão, tem que ser a dele. Então, pode ter aí um processo obsessivo, o espírito diz que é aquilo e acabou-se. É isso, e acabou-se. Não tem outra história que não seja aquela, a opinião dele. É fascinado. Muitas vezes diz, você deve ser espírita, mas não seja um espírito fascinado. Quer dizer, só a religião espírita
tudo na vida e acabou-se, não tem outra, não tem outra, não tem outra, acabou-se. É uma posição rígida, muitas vezes são influências espirituais que estão acontecendo. A pessoa fica fascinada. Isso é um Aqui tema diz, normal. aqui diz o seguinte, médiuns fascinados, os que são iludidos por espíritos enganadores e se iludem sobre a natureza das comunicações que recebem. É justamente aqueles que não têm a segurança e vão, como se diz na gíria popular, vão na onda de determinados espíritos enganadores, né? E cometem, às vezes, atos que vai de encontro à doutrina em si. Sim, Sival. É aquele que você não muda a rota, o dia a dia, tá certo? No dia a dia, aquela entidade está com você e faz que o médium faça o que ele quer. Então, se torna uma pessoa fascinada. É aquela a posição do médium. Eu sou, é, eu sou aquela pessoa que só é aquilo que eu digo, só é aquilo, mas não é o médium que está dizendo, é o espírito que está fazendo que o médium faça aquilo. Quando um dia fizer um tratamento, aquela entidade se afasta e o médico se torna uma pessoa normal. Diga, Lula. Sobre esses espíritos enganadores, né? Eu estava assistindo um podcast do Haroldo Dutra Dias, naquele Vilela. Aí ele perguntou ao Haroldo se, no plano espiritual, se tinha médios, assim, espíritos enganadores. Ele disse, olha, aí ele citou um exemplo da gente encarnada. Ele disse, não dá para você sair na rua de São Paulo aí acreditando em todo mundo que você cruza? Não. É uma coisa no plano espiritual. Você vai cruzar com espírito bom, espírito brincalhões, espírito desonesto, todo do mesmo jeito do plano, como é que diz, o plano material ou o plano espiritual. Não tem a diferença, tal vida, tal morte, já diz o Evangelho. Cabe a gente encarnado filtrar e do mesmo jeito que cabe ao médico também filtrar os espíritos. É verdade. Mas no caso aí, se o médium ele não tiver conhecimento, ele vai na onda e vai fazer aquilo que os espíritos enganadores estão soprando no ouvido dele, vamos dizer assim. Por isso que nós estamos aqui no dia de sábado, de manhã, estudando o livro dos médicos, criado por Kardec, para preparar a gente para... Não? Para não entrar nesses enganadores, né, André? Para a gente saber filtrar, né? É verdade. Sival, isso é um tipo de mediunidade que só não é aqueles médicos que têm consciência. Todos nós somos médios, pode ser influenciado de qualquer maneira, tá certo? Em qualquer lugar. As pessoas, quando a pessoa chega, o sensitivo, ele sente muito esses casos. Quando a pessoa chega, muito aquele, a opinião dele equivale àquela opinião rígida, certo? Tem que fazer do jeito que ele quer, tem que ser da maneira que ele quer. Muitas vezes não é o médium, não é a pessoa física que está fazendo, é a influência do mundo espiritual sobre o mundo material. É um espírito enganador, um espírito que tem uma certa condições, para fazer que aquele médium transmita o que ele está dizendo. E muitas vezes transmite tanta rigidez que a pessoa que está recebendo a comunicação sente. E diz, como é que pode uma pessoa ser desse jeito? Às vezes uma pessoa rude, não pode ser nem a pessoa ser rude. Às vezes o espírito faz que aquela pessoa seja daquele jeito. Olha como é E a também fascinação. existem aqueles médios que, mesmo sabendo, mesmo tendo conhecimento, ainda existe a falta de vigília, né? A falta da prece, a falta da vigília, né? Porque o tempo todo eles estão querendo só uma portinha aberta para que a gente entre no mundo de imperfeitos.
né? Basta a gente abrir, como diz Chico Xavier, né? Que perguntaram a ele. Perguntaram se macumba pegaria. Engraçado, né? Aí ele foi e disse: você jogando uma pedra numa parede fechada, uma parede intacta, a pedra passa? Não. Você jogando uma pedra numa parede que já tem um buraco, a pedra passa? Passa. Assim são eles. Se encontrar uma portinha aberta em nós, a porta que eu digo é você viver, não assim viver em preces, não, mas pelo menos não ouvir noticiários, mas ouvir louvores, não assistir guerras, mas não assistir coisas de como é que se chama, de terrores, de guerras, etc. e tal, mas assistir palestras, assistir filmes edificantes, filmes espíritas, tudo isso vai até blindar não só você, mas a casa. Né? A casa que eu digo é material mesmo. Assim, quando você assiste só coisa de terror, noticiário de morte, de facada, você está na sintonia deles. Olha, eu tenho exatamente, eu tenho uma experiência que eu já falei para vocês uma vez, e vou repetir aqui, porque Jacira aqui é nova, então Jacira ainda não ouviu, talvez Simval também ainda não. Quando meu esposo era vivo, nesse dia, ele estava bebendo na garagem, e eu sempre gostava de fazer companhia a ele quando ele estava, entre aspas, sozinho, né? Em corpo físico. Aí o que era que eu fazia? Eu tinha tenho minha garrafa de 2 litros e eu colocava ali junto da garrafa de cerveja dele. Olha só como era que eu fazia. Mas ali, o tempo que eu estava com ele, eu não estava observando o que ele estava bebendo, o que ele estava, se ele estava fazendo. Não, eu dizia assim, meu filho, bota aquela música. Aí ele gostava demais daquela que ninguém explica Deus. E ele dizia, Helena, menos, né, Helena? Como é que eu vou beber com ninguém explica Deus? Aí eu disse, bebe do mesmo jeito. Aí ele botava, entende? Aí ali eu dava 1 minuto para ele, ele ficava ouvindo, eu voltava no meu quarto, que eu chamo meu quarto de guerra, e voltava no meu quarto, ali eu fazia minhas preces, fazia minha vigília, voltava novamente para lá. Quando foi mais tarde que eu não ouvi barulho nenhum, tudo parou, ele, pronto, meu Deus do céu, ele desencarnou, aí saí correndo lá para a garagem. Cheguei lá, realmente ele estava dormindo no chão, né? E eu disse, doutor Bezerra Menezes, olha para onde foi que eu fui apelar. Me ajuda a levantar esta criatura que eu não posso conseguir, né? Só eu com ele, não. Me deram a intuição de armar a rede bem na porta, na entrada. E eu armei e, com a ajuda da espiritualidade, jogamos ele dentro da rede, porque eu não tinha condição de pegar, porque ele era bem forte. Eu não tinha condição de pegar, jogamos ele dentro da rede. Quando ele foi colocado na rede, ele olhou para mim e começou a sorrir. Olha, presta atenção nisso, como é interessante. Isso é bem eficaz. Eu digo por experiência. Quando ele disse, Helena, deixa meu irmãozinho entrar, ele está aí sorrindo na porta e ele não consegue passar. Aí eu disse, meu filho, diga para ele que a brincadeira acabou, ele vai procurar. Olha, observe ao lado dele que tem vários e N espíritos de luzes pronto para auxiliar. E assim eu fui auxiliando, fazendo prece. Kennedy sorria porque ele sorria também, sabe? Kennedy via ele nitidamente, né? E eu fazendo minhas preces, fazendo minhas orações, intencionando aos irmãos espirituais a levarem ele, né? E quando ele foi, eu acredito que ele foi levado, logo Kennedy deu. Tranquilo, 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 como se nada tivesse acontecido. Aí é a porta que, quando você está em preces, eu falo também da porta da casa de material. Não falo só da nossa casa espiritual, que somos nós. Falo também da casa material. Isso é um exemplo, gente. Não é fato. Isso, aliás, não é história, isso é um fato. Jacira, alguma coisa, Jacira, alguma experiência sobre o assunto?
Franciele. Silva, eu vou dar um exemplo aqui muito interessante para você seguir. Você chega, eu vou tocar aqui na instituição, mas vamos dizer, eu chegar para você, você chega e diz, Renato, eu sou maçom. Eu disse, a maçonaria é um negócio do diabo, né? Muitas vezes pode até dizer isso, né? Aí você diz, não é, não é, não é, e Já você se... disseram. Já disseram. Então, quer dizer, às vezes pode ser do médium, e você vai explicar a ele o que é a maçonaria. Então, você explica, explica, explica. Mas se ele tiver entidade se aproximando dele ali, e não gosta da maçonaria, toda vez que tocar no assunto, ele se aproxima e diz, não, não, não. Aí o médium tem uma fascinação. Se impõe uma maneira de falar, só tem aquela posição, não muda a posição. Pode ser, fica um médium fascinado, né? Porque não expõe outro motivo ou sem ser aquela condição de entender, compreender o que é a maçonaria. Então, o médium Iludido. foi iludido. Iludido. Iludido, né? Tá certo? E sobre o médium subjugado, os que sofrem uma dominação moral e muitas vezes material da parte de maus espíritos. Olha, isso daí é uma situação muito delicada. Acho que é um dos processos que existem da doutrina dos espíritos, que a gente tem, o que eu sinto que realmente é uma coisa altamente difícil de nós trabalharmos com ela, essa questão aí. Precisa de uma doutrinação muito grande, porque é muito grande. Para você ver, para a gente ter ideia, isso aqui, eu vou ler aqui, no Livro dos Espíritos, no capítulo 28, Coletânea de Prece. Olha o que Kardec diz aqui. Uma obsessão subjugada, certo? Que ele não diz, mas muito prolongada pode ocasionar desordem patológica e reclama, por vezes, tratamentos simultâneos ou consecutivos, quer magnético, quer médico, para restabelecer a saúde do organismo. Destruída a causa, representa combate ou efeito. Olha, aí a influência aí tem esse caso, o espírito domina o espírito do médium. O espírito do médium não tem mais uma condição de se expressar. Quem se expressa já é o amigo espiritual, o inimigo, o espírito que está ao seu lado. Então, são casos muito difíceis que, com o passar do tempo, tem de ter um acompanhamento médico, psicológico, psiquiátrico. Para quê? Para que possa modificar. Então, é a influência, vamos dizer, não 100%. Vamos dizer assim, pode ser assim, tipo do médio, fica quase como um médio consciente. Um pouco que você, né, assim, mas uma influência tão grande que o médium não tem mais condições de impor a sua condição de vida. Para você ter uma ideia, são experiências da vida e realmente é muito interessante. Eu passei certo tempo e se tivesse uma taxa preta em qualquer local da minha roupa, eu mandava a mamãe tirar. Se a etiqueta das orbas for preta, ela, eu não. O espírito mandava tirar porque não aceitava. Então, eu também passei por esses 3 períodos, os 3 períodos desse tipo de trabalho. O fascinado, o subjugado e o obsessivo. Então, são experiências de vida que nós temos. Certas coisas não fazia. Dar ré
para dar ré era uma luta no carro. Aí se te desse, no que eu desse, o carro tinha saído de ré, mas se desse ré, eles não aceitavam, não, não deixava. Mas na hora eu tinha de dar, eu senti o impacto, porque eles não queriam. Então, são casos também aconteceu, são exemplos. Então, quando você vê um médium, uma pessoa descontrolada, que ele não tem descontrole, é incrível quando a gente vê esse tipo de médium, pessoas atuadas no processo julgado. É triste. Então, a pessoa diz, como é que pode essa pessoa, por que essa pessoa fica desse jeito? São problemas sérios que existem dentro do nosso dia a dia. Aí se chama o médium subjugado. O médium subjugado é aquele que tem influência direta do espírito sobre ele em certo momento. Nós conhecemos, eu não conhecia uma pessoa, mas morava perto de um amigo nosso. Uma pessoa tinha, eu acho que já contei esse caso aqui. Uma pessoa, tinha uma senhora que estava com um problema muito grande espiritual, subjugação. E ela, muito, com certos problemas, aí um amigo chegou, aproximou-se do familiar e disse, me leva ali para o Bezerra de Menezes para fazer o tratamento. Disse, não levo não. Eu levei para um psiquiatra, ele disse que daqui a 6 meses ela está boazinha, vai ficar boa. Antes de 6 meses ela desencarnou, um processo, um processo obsessivo de subjugação. Então, são esses casos que acontecem. O médium sai de sintonia, a sintonia todinha do espírito que está ao seu lado. Isso é dia a dia, dia a dia. O que é isso? É um trabalho que nós temos de fazer. Eles dominam, né, Martins? Domina mesmo. O espírito domina mesmo. Graças a Deus, dentro no meu dia a dia, quando disser mesmo assim, vá ao Bezerro, vá para o centro, aí é segunda, quarta, sexta, domingo, segunda, quarta e sexta. Porque na reunião só tinha, quando a fé estava aperreada, corria para a federação na terça-feira. Quando estava aperreada, ia para Manuel de Cordeiros na segunda-feira. Tinha aula mediúnica na segunda também, e assim vai. Quer dizer, eu tive de modificar a minha vida todinha para que eu pudesse ter, e me ofereceram um tratamento médico, psiquiátrico, no hospital, o tratamento. Eu disse, não, eu vou ficar bom dentro do centro espírita, porque eu sei o que está acontecendo. Então, são esses casos que nós encontramos, e é muita prece quando nós vemos, sentimos que alguém está desse jeito. Então, você vê que está aqui no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no final, essa observação. Então, são coisas que acontecem nesse processo no médium subjugado. Então, fascinado é natural, o fascinado é aquele que nós temos uma condição de queremos que seja tudo aquilo que nós queremos, tá certo? E o subjugado é aquele que nós temos, não temos mais uma certa condição de externar o que nós somos, raramente. Então, é isso. A Graci, o que é que você nos diz? Não, de tudo que você falou aí, muito esclarecedor, né? E eu observando e lembrando das coisas que já vivenciei, né? Observando também outras pessoas, não é só comigo, não, que acontecem as coisas, né? E a gente observa como as outras pessoas, né? Que por ser médio, aí diz, não, eu sou médio, eu sou isso, aí começa a vaidade, né? Aí esquece do cuidado. A vaidade fala mais alto e o cuidado diminui. Aí é onde eu digo, aí fica a porta aberta. Né? E eles, a porta aberta, eles invadem mesmo e isso aí é meu mesmo, isso aí não se cuida mesmo. E vai indo, e entra um, e vai outro. A forma de
entrar é a forma de falar, né? Que vem a passividade, vem a obsessão de uma, vem enfim, esse tipo de obsidiedades que vem, né, que vem dos médios subjugados, que vem os fascinados, que acham que tá, tudo chega a estar, sabe? E, no entanto, está precisando mesmo de, primeiro, encaminhar aqueles que ainda pensam que estão aqui em corpo físico, né? E que acabam iludindo aqueles que deixam a janelinha aberta, deixam a portinha aberta. Não, porque eu vou dizer direto também. Eu conheço uma pessoa lá desse centro que ele só dá passividade com espíritos muitos. É tipo um que uma vez no socorro fraterno aí em Natal, eu fui prestar o socorro, e era um justiceiro, né? E era um justiceiro. E ele disse: "Você está sabendo com quem você está falando?" Aí eu fui e disse: "Não, mas se você me disser, eu vou passar a saber, né?" Eu não imaginava que era um justiceiro, né? "Se você me disser, eu vou passar a saber." Ele foi: "Se eu sou um justiceiro, viu? Você olha e olha o que você vai falar." Eu digo: "Eu vou falar de Jesus." Nada mais do que isso. Aí comecei, né? Falar, e ele ouvindo. Você tem uma lábia boa, mas você ainda sabe com quem você está falando?" Eu digo: "Continuando falando de Jesus para você. Você entende, você conhece, eu tenho certeza que você conhece." E foi indo, ele disse: "Olha, eu vou acreditar em você." Desse jeito, gente, foi o final. "Eu vou acreditar em você. Eu vou, eles estão aqui. A marca está aqui. Eu vou. Mas se você tiver me enganado, você vai me pagar." Eu disse: "Pode ir, porque Jesus não engana. Jesus é verdade. Jesus é o nosso caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, siga." Ele foi numa leveza tão grande. Ali eu fiz uma prece também de agradecimento e foi tranquilo. Agora, você já imaginou uma pessoa, quando encontra um outro que era inimigo em outras vidas, vindo como justiceiro? Aí entra o obsidiado, aí entra aí o negócio desanda mesmo, meu filho. Se você não tiver uma segurança, uma base sólida, você entra realmente, você vai ficar bom mesmo, mas lá na outra vida. É isso Porque aí. desanda mesmo. Alguma pergunta sobre o assunto? Jacira, Franciele, Val, não sei se ela votou. Acho que Jacira, vai. por Acho que favor, vai. dá para. Não sei se você está nos escutando, dá para fazer a prece final? Jacira, que é para fazer? É, Pronto, vamos lá. Podemos? pode fazer a prece final, porque nosso tempo já foi, né? Já é 9h10, né? Agradecer a todos vocês que nós estamos aqui, agradecer a Deus, nosso Pai, porque é muito importante nós estarmos aqui aprendendo um pouco mais da doutrina com a experiência de cada um de nós, certo? Certo. O a Valdelice, que se recupere, né? Deus quiser, ela vai se recuperar, nós sabemos disso, a espiritualidade amiga vai até ela, dando o medicamento necessário para que ela possa se recuperar o mais rápido possível. E Sival e Lula, muita paz, Franciele e Helena, até. Então, vamos passar para a para fazer a prece de conclusão do nosso evangelho, nosso estudo da manhã de hoje. Meus queridos irmãos, vamos continuarmos com o nosso pensamento elevado ao nosso Criador, em gratidão pelo dom da vida. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, nós vos agradecemos por mais essa oportunidade de estudo, que só vem engrandecer mais os nossos conhecimentos. Que o teu amor e a tua bondade se estenda sobre tudo o que criaste,
piedade por aqueles que sofrem. Obrigado, Jesus amado, mentores amados, amoráveis, Maria Santíssima, por mais este momento de paz, de harmonia e de aprendizado. Gratidão, Senhor, por participar, começar hoje desse belíssimo estudo da mediunidade. Muito obrigado, Pai. Pedimos a tua permissão para darmos por encerrado a mais esse estudo da manhã de hoje, com muita gratidão e harmonia. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Muita paz. Gente, muito obrigado. Tá certo? Até o próximo sábado. Até o próximo. Tá certo? Muito obrigado. E vamos continuar. Obrigado, obrigado. Agora eu lembrei de Amadeu. Bom dia, Brasil!